Hoje vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia, tá? Tem chegado muitas perguntas, principalmente através do Facebook, do site, que as pessoas querem saber qual a idade mínima para fazer rinoplastia. A gente recomenda que as rinoplastias sejam feitas no mínimo após os 16 anos. Eu sei que tem pacientes que são muito ansiosos, querem operar com 12, com 13, com 14 anos, enfim, adolescente é muito ansioso, mas é um mínimo de 16 anos. Em alguns casos a gente recomenda até os 18 anos fazer rinoplastia. Por quê? Porque o desenvolvimento do nariz como um todo, ele pode levar até os 18 anos. Se você faz a cirurgia antes, você pode ter problema de cicatrização, problema de conformidade com a simetria do nariz. Então, o recomendável é a partir dos 16 e, em alguns casos, até a partir dos 18 anos. A rinoplastia é uma cirurgia que exige muito, tanto do cirurgião quanto do paciente. O paciente, que tem que ser paciente, no sentido de ter paciência com o resultado, que a cirurgia pode levar até 6 meses para desinchar, para ter o resultado final, e do cirurgião, que tem que ser paciente na hora de fazer a cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada. Então, a conversa na consulta de rinoplastia tem que ser uma conversa bem franca, dos dois lados. O cirurgião tem que avaliar o paciente e ver quais as reais expectativas desse paciente e tentar transmitir para ele o que é possível fazer nesse nariz. Nariz é a cirurgia que mais aparece, o paciente olha todo dia para o rosto dele e vê a cirurgia de nariz, vê o resultado da cirurgia de nariz, e normalmente são pacientes que passaram a vida toda com complexo, porque o nariz é isso, o nariz é aquilo, é grande, é pequeno, enfim. E eles ficam muito ansiosos com o resultado. Então essa conversa, esse pré-operatório, essa capacidade de manifestar o desejo do paciente, a capacidade do cirurgião de manifestar para o paciente o que é possível fazer é muito importante no pré-operatório. E no pós-operatório é importante os cuidados, assim, não tomar sol, não fazer exercícios físicos nos primeiros 30 dias, ter paciência com o inchaço que pode levar até 6 meses. Então tudo isso tem que ser transmitido de uma maneira clara do cirurgião para o paciente para que ele possa ter os resultados dentro das suas expectativas. De um modo geral, não é uma cirurgia complicada, quando a cirurgia é bem explicada, quando a cirurgia é bem indicada para o paciente, é uma cirurgia simples. Pode ser alterado tanto o dorso nasal quanto a ponta nasal, pode ser corrigidos pequenos desvios, tanto desvios do próprio nariz quanto desvios de septo em alguns casos. Pode ser feita cirurgia de otorrino associada, quer dizer, aqueles pacientes que têm obstrução nasal ou por desvio de septo ou por cornetos muito grandes, que são chamados popularmente de carne esponjosa. Então podem ser feitas cirurgias associadas. Então a cirurgia de rinoplastia é uma cirurgia muito rica, que oferece muitas possibilidades, mas que também é uma cirurgia que tem muita exigência, tanto por parte do paciente e quanto por parte do próprio cirurgião. O cirurgião tem que ser muito exigente com o resultado para poder obter bons resultados e para poder agradar o paciente. O pós-operatório é um tanto chatinho, porque ele incha bastante e o paciente normalmente tem que ficar com um curativo engessado, aquele curativo com um gessinho no nariz. Às vezes é um gesso mesmo, às vezes é uma placa plástica, mas de qualquer maneira fica um curativo feio por fora. Então a gente fala assim que a primeira semana o paciente, se possível, ficar em casa, quietinho, não tomar muito sol e não se expor muito, porque ele vai estar estranho, vai estar o olho inchado, às vezes o olho fica roxo e aquele curativo por fora é um curativo bem chato. Também tem possibilidade de ter sangramentos, pequenos sangramentos na primeira semana. E o nariz ficar um pouco obstruído, aquela sensação como se estivesse gripado. Então a primeira semana é chatinha. Depois que tira o gesso, tira esse curativo externo do nariz, ele ainda está inchado, mas normalmente aquele aspecto de roxo, arroxeado em volta do olho já melhorou bastante e a capacidade de respirar também. Mas pode levar até 30, 40 dias para voltar a ter uma respiração normal e esse inchaço externo, nos primeiros 30 dias ele ainda aparece bastante. Ele vai desinchando aos pouquinhos até fazer 6 meses, que é o resultado final da cirurgia.